A imaturidade cósmica da humanidade e do conceito extraterrestre. Esse tema é um tema bem profundo, né? A imaturidade cósmica da humanidade e do conceito extraterrestre. Será que nós, como humanidade, como seres humanos, dentro desse planeta, nesse momento que nós estamos vivendo agora, será que nós já estamos demonstrando alguma maturidade com a vida cósmica, com o que está acontecendo diante do nosso planeta, diante das nossas experiências agora, desse processo que nós estamos vivendo? Será que somos uma humanidade madura? Estamos agindo de forma madura diante do que o cosmos está querendo para nós? Será? Será que nós estamos entendendo o que é vida extraterrestre? Será que nós já fizemos reflexões sobre essa palavra extraterrestre? Então, eu vou trazer aqui alguns pontos, vou trazer aqui algumas informações, alguns conteúdos, para nós fortalecermos essa visão, né? Da forma como nós estamos nos comportando diante desse momento crítico e importante para a vida do planeta Terra e, consequentemente, a vida da humanidade aqui no planeta Terra. Então, vou fazer aqui algumas reflexões, trazer aqui alguns dados para nós chegarmos assim a abrir a oportunidade para olharmos com mais seriedade para o que está acontecendo com o cosmos e o que o cosmos está querendo de nós, né? Então, a primeira questão é como surgem as palavras, né? Como surgem as discriminações a respeito dos conceitos, do que são as coisas, os objetos, os fenômenos que acontecem dentro de um planeta, como a Terra, por exemplo, né? É importante a gente observar o uso das palavras, né? Como é que a gente lida com essa palavra extraterrestre? Para a gente chegar até ela, a gente precisa ver outras palavras também, porque às vezes nós usamos algumas palavras, que quando uma palavra surge, ela surge em uma determinada língua, em um determinado idioma, e de acordo com aquele idioma, a forma como nós usamos a nossa mente está ali naquele idioma, né? Existem alguns idiomas, algumas linguagens que nós criamos aqui, que elas estão mais próximas de uma mente mais simbólica, né? A gente vê que ela foi desenvolvida a partir de uma mente mais simbólica. Existem outras linguagens que são mais fechadas, mais lineares. E esses inúmeros tipos de linguagens que nós desenvolvemos aqui na Terra, eles vão discriminando, vão fechando conceitos, vão colocando certos objetos em caixinhas que às vezes nós temos dificuldade de observar, principalmente a carga histórica que traz aquela palavra dentro de uma cultura, dentro de uma ancestralidade, não é? Então, certas palavras, por exemplo, surge uma palavra como religião, como escola, como, por exemplo, apocalipse. Algumas palavras têm um peso por trás delas. Essas palavras trazem um peso da própria forma como nós fomos lidando com essas palavras ao longo do tempo. E nós vamos agregando com as nossas experiências, positivas ou negativas, nós vamos agregando uma força que vai entrando no inconsciente daquela palavra, e às vezes, quando nós transmitimos uns para os outros, aquilo vai junto, não é? E na mente superior, na mente simbólica, a gente precisa neutralizar essas palavras, né? Precisa ir com mais profundidade, fazer uma reflexão da origem daquela palavra, como a humanidade desenvolveu, né? Até onde ela vai, para a gente se aproximar mais da realidade que está chegando até nós. Estou falando isso porque essa palavra extraterrestre passa por isso também. Então, quando se fala da palavra extraterrestre, atrás dela existe um histórico, uma forma como a humanidade tem se envolvido com essa palavra. Porém, existe algo muito interessante nos tempos de hoje. Principalmente, nós estamos falando aqui dentro do canal da Confederação Intergaláctica, e nós tratamos de questões cósmicas, não é? De experiências cósmicas, ou seja, nós levamos em consideração o planeta dentro do cosmos, né? Dentro das galáxias, dos universos. Então, nós precisamos fazer essas observações a partir daí. Então, existe uma dicotomia entre as instruções que circulam hoje a respeito disso que nós chamamos de espiritualidade, não é? Essa espiritualidade vem da palavra spray,
essa energia sutil que circula no nosso campo energético, a nossa aura, e que nós usamos em algumas transmissões de conhecimento como espírito. Então essa energia sutil, multidimensional, que circula no nosso campo áurico, na nossa, no nosso campo de energia, isso algumas abordagens tem sido chamado de espírito. E aí surge a espiritualidade, não é? E hoje, principalmente de uns 500 anos antes de Cristo, de Jesus, para cá, surgiu uma palavra chamada mônada, né? que surge da palavra monás, que vem do grego, do mono, né? do que unifica, da visão unificada do cosmos, de tudo. E aí, essa palavra tem sido muito usada nas instruções, inclusive para a Confederação Intergaláctica, nas instruções ligadas aos centros intraterrenos, à Fraternidade Branca, né, a nossa relação com a Confederação, com as federações. Essa palavra mônada, ela tem sido muito usada. E essa palavra, ela pede um sentido de visão unificada, sem separatividade. Né? Inclusive, dessa palavra surgem os diversos monastérios, que existem em muitas religiões, né? Cristianismo, hinduísmo, budismo, existem vários centros monásticos, que procuram desenvolver na humanidade, a partir dos princípios religiosos, a visão monádica, a visão unificada da vida. Só que essa palavra extraterrestre, ela gera uma dicotomia com a visão monádica, né? Então, se isso que é espiritualidade, né, que é feita uma associação entre mônada e espírito, quando isso desperta em nós, gera uma visão unificada da vida. Nessa visão unificada da vida, não existe vida fora da Terra. Entende? Por quê? Porque o cosmos faz parte da vida. O cosmos faz parte de tudo que existe, inclusive muito mais amplo do que a vida limitada que nós temos aqui na Terra. Então, quando você usa essa palavra extraterrestre, ela não bate com a palavra mônada. Não é por quê? Porque a mônada pede uma visão que você não separa as coisas. Já a palavra extraterrestre, ela nos coloca num ambiente territorialista, numa postura territorialista. Não. Somos terrestres, tudo que existe fora da Terra é extraterrestre. Isso tem valor? Tem valor, sim. Isso pode ser usado? Pode. Mas isso ainda é uma visão limitada. Para alguém que já desenvolveu uma visão monádica, esse ser não é para lidar mais com essa palavra, entende? Quando você está usando essa palavra, você está ejetando essa palavra aqui para fora, você está separando as coisas. Então, no cosmos, a visão cósmica, então o ser monádico, ele tem uma consciência cósmica desperta, cosmos, unificado, de forma ordenada, organizada, ele já compreende uma visão mais ampla. Essa mente cósmica é uma mente também simbólica. Então, aquilo que é extraterrestre, né, deixa de ser extraterrestre. Mais ainda, quando você começa a se aproximar desses temas, você se interessa, você tem uma aspiração espiritual, você olha para cima, olha para as estrelas, para as galáxias, né? Nós nunca tivemos tão próximos agora como estamos tentando com esses novos telescópios, a astronomia está evoluindo muito, né? E também a humanidade está se interessando bastante. Existe até uma conjuntura astrológica agora, Netuno com Urano, está chamando a gente para cima, a humanidade está olhando mais para cima, se interessando por esses temas transcendentais. Então a forma como nós olhamos para isso tudo nos deixa cada vez mais próximo dessa visão unificada. E nós não podemos tratar mais dessa palavra extraterrestre da forma como nós estamos lidando com ela aqui no planeta, né? Em separatividade. Porque alguns temas, por exemplo, estão começando a correr entre nós de forma para a gente investigar a natureza disso, e isso vai desmontando a vida da gente, porque às vezes a gente lida com coisas próximas a nós, nós precisamos rever, ressignificar o que são essas coisas, o que são esses fenômenos que estão aqui. Então, às vezes, por exemplo, nós temos recebido mensagens que, por exemplo, o milho não é da terra, o milho, esse milho cereal, né, ele veio de fora da terra para ser desenvolvido aqui entre nós, está sendo desenvolvido aqui. Então, se você usar bem a sua imaginação, você pode dizer que o milho é uma consciência extraterrestre, por exemplo, né? Veio de fora do planeta, mas está aqui dentro do planeta. Eu estou lidando
Será que nós não estamos tendo contato com vida extraterrestre através do milho? Será? Ou será que o nosso contato com os extraterrestres é só com naves? Não estou entendendo, né? Entende? A gente precisa ampliar um pouco mais isso. Nós temos vários seres hoje se revelando dentro do planeta Terra, abertamente, que são seres que para eles confirmam, não, a minha origem não é aqui da Terra, eu vim de fora da Terra. Então nós estamos querendo que cheguem naves aqui, que eles desçam, que se comuniquem telepaticamente, eu faço. Precisamos observar mais isso. Há mensagens que, por exemplo, as abelhas, com os inúmeros produtos que elas geram, né? Própolis, pólen, não é? Alimentos maravilhosos para nossa cura. E eles também, as mensagens que a gente recebe é que as abelhas também não vieram, não são da Terra, vieram de fora. Então, às vezes, nós estamos lidando com certos elementos, nós precisamos investigar essa natureza, entende? Então, a primeira questão é essa questão de dicotomia que existe entre essa palavra, essas duas palavras especialmente. Mônada, que tem sido muito utilizado hoje, né? Principalmente naqueles que estão despertando para a Confederação Intergaláctica, por exemplo, né? Para a Federação, é muito utilizado nos sistemas religiosos também, né? Porque existem os centros monásticos, os monastérios, que procuram desenvolver a capacidade de visão unificada da vida, né? E para você entrar na visão unificada é importante que você transcenda a religiosidade. A religiosidade precisa ser sintetizada em caráter ecumênico. Você precisa olhar para todas as religiões dentro do planeta Terra, dentro da órbita do planeta Terra, e ver essa busca da humanidade e se encontrar com algo que unifica tudo isso, né? E então essa palavra ela precisa ser observada com mais profundidade. Até mesmo porque, para chegar até ela, nós precisamos seguir alguns protocolos, como processo de purificação mental, processo de purificação física, alinhamentos, né? Cuidar bem dos nossos corpos, precisamos passar por algumas práticas, alguns seres sim, outros não, dependendo da sua origem também, se vieram de fora da Terra ou não, como alguns estão se anunciando, até avatares se anunciam aqui nesse planeta, né? Então alguns precisam praticar oração, meditação, alguns precisam praticar retiros e celibato e por aí vai, né? Várias práticas que estão sendo sugeridas dentro dos caminhos religiosos. Isso encaminha para a visão monádica. Agora, só que nós estamos nos relacionando com essa palavra, né, extraterrestre e com o cosmos como um todo ainda de uma forma imatura. São poucos os seres que realmente querem desenvolver, se aprofundar em conteúdos que fazem essa ligação, que fazem essa aproximação da nossa vida aqui com o cosmos. Mesmo que a nossa astronomia, veja como nós estamos evoluindo, a astronomia nos últimos anos, então, evoluiu bastante. Os grandes telescópios estão evoluindo. O que o Hubble fez, o Hubble mostrou um universo que nós não conhecíamos. Agora o James Webb está mostrando um universo que nós não conhecemos. Os astrônomos estão em crise. Muitos estão em crise. Aqueles mais sérios, aqueles que estão desenvolvendo, se aprofundando em algumas pesquisas, porque são tanto conteúdos, são tantas revelações que estão vindo de cima, que não dá ainda, não tem astrônomo suficiente, né? Então o apelo hoje tem até links abertos para que a gente possa... Tem links abertos para que a gente possa até voluntariamente, pessoas aí da sociedade se envolver com essas pesquisas, observarem mais os céus, o que está acontecendo, porque realmente é misterioso o que está acontecendo, né? Nós não estamos compreendendo muito bem o que são as galáxias, o que são os buracos negros, os movimentos que as estrelas estão fazendo, né? As fusões estelares, galácticas, surgimentos de astros nos céus. Nós estamos começando a compreender isso. Então nós ainda somos realmente imaturos para essas realidades. E imagina quando chegar os novos telescópios que vão ser lançados nos próximos anos, né? Nós vamos ter ainda mais revelações de cima, né? E vamos então passar para ter uma relação bem diferente do que nós temos hoje, da nossa compreensão do que nós temos hoje a respeito do cosmos, né? Do cosmos. Agora,
essa astronomia nossa, ela ainda tem interesse, pela própria formação acadêmica, ainda tem muito interesse no universo visível. A Confederação tenha trazido para nós, através das suas instruções, dos seus canais, que há muito mais vida, e a nossa mecânica quântica já percebeu isso, há muito mais realidades para aquilo que nós chamamos de intra-universo, ou seja, para o mundo invisível. O mundo invisível é muito mais rico de experiência. Quando nós chamamos de visibilidade, isso tem a ver com qual olho nós estamos vendo a vida, né? Estamos olhando para a vida com os olhos físicos. Então, nós vamos procurar vida no universo com os olhos físicos. Vamos procurar vida material, vida tridimensional. E nós estamos ricos de experiências aí, visíveis, né? Só que existe muito mais vida invisível em qualquer ambiente que você chegar. Existe muito mais vida invisível do que vida visível. E a nossa evolução é na direção do invisível, né? Lembrando, existe uma frase, existe uma sabedoria na ciência de um modo geral, na vida de um modo geral, que fala o seguinte: não é a ausência de evidência, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Isso é fácil da gente confirmar isso através, por exemplo, das ondas da internet, né? Das frequências que nós usamos hoje para nos comunicarmos à distância através de satélites, através da internet, de um modo geral. As frequências que nós usamos hoje, né? Nós estamos usando com as antenas, com tudo com um avanço enorme que nós tivemos nos últimos 50 anos. Mas há 100 anos atrás, nós não tínhamos tecnologia, nós não tínhamos evidências dessas frequências, né? Mas elas sempre existiram. E aí, de repente, nós desenvolvemos tecnologia e hoje nós conseguimos perceber essas frequências, desenvolvemos aparelhos capazes de absorver essas frequências e de usufruir dessas redes, né? Então, 100 anos atrás nós não tínhamos, existia a ausência de evidência, mas as coisas sempre tiveram aí. E hoje nós temos então a evidência de que realmente essas coisas são até funcionais para nós, né? Então, não é porque a gente não esteja vendo certas realidades nos ambientes que a gente transita aqui pelo planeta que não exista isso, né? E dentro da humanidade existiram sempre aqueles seres que são chamados de videntes, que são seres que possuem visão multidimensional, ou seja, que eles veem dimensões que o homem comum não vê. Então, os videntes, que inclusive fizeram muito sucesso, vamos dizer assim, entre aspas, dentro dos sistemas religiosos, sejam com percepções atemporais, né, vendo o futuro, observando o passado, fazendo a coligação entre essas realidades, né, ou vendo também os seres que transitam nos reinos mais sutis, né, devas que transitam, conexão com a consciência de certos animais, seres humanos que não foram totalmente desmaterializados, que se apresentam ainda como seres espirituais, bom, videntes de várias formas. A questão é que, sob o ponto de vista desse nosso tema aqui, que é essa imaturidade que nós temos ainda de procurarmos compreender o universo, o cosmos de um modo geral, e colocarmos essas palavras, usarmos essas palavras separatistas, é extraterrestre, então nós precisamos fazer uma série de reflexões, sabe? Depurarmos mais isso dentro de nós, procurarmos uma conexão com a nossa própria alma, que se você tiver uma alma pura, limpa, se você estiver investindo na sua alma, você vai chegar no nível de compreensão, você vai despertar essa visão monádica. Então isso que é vida extraterrestre vai desaparecer, porque isso não está separado, entende? Então, uma mônada é de 8ª dimensão para cima. Uma mônada, ela não usa mais, ela não precisa mais usar essa palavra extraterrestre. Isso é para aqueles que ainda estão aspirando. Né? Isso tem valor para quem está com a vida olhando aqui para dentro da Terra. Maravilha, isso tem valor, tem sim. Mas nós podemos ir além, nós podemos amadurecer. Outra questão é que os temas ligados a essa vida monádica, essa vida cósmica, nós nos envolvemos muito pouco com isso. São raras as pessoas que estão se envolvendo com esses temas que nos conectam com as realidades cósmicas. Por exemplo, os centros planetários, que a gente pouco conhece, já estão anunciados aí. Nós não conhecemos muito pouco sobre Mistritlan, sobre Shambhala, sobre X, sobre Anuteia. Estão todos aí anunciados. Conhecemos muito pouco sobre os nossos discos solares. Os discos solares são tecnologias siderais que estão aqui no planeta. Há 13 discos solares aqui. É só questão de pesquisar.
nós temos os mantras, temos já algumas pessoas envolvidas com isso, mas são muito poucos. Nós ainda estamos muito imaturos para esse relacionamento, entende? Com essas tecnologias siderais, com essas naves, né? Vários canais falando da invisibilidade das naves, né? Do processo multidimensional, como é essa forma como eles lidam com as energias, por que é que elas não aparecem tanto, e nós ficamos fazendo campana, armando barraca, né? Querendo ver a nave está ali, tem 5 pessoas, uma vê, 4 não vê, por que isso? Né? Por que isso acontece? Nós precisamos fazer esses questionamentos. Outra questão nossa, da nossa imaturidade, tem a ver com a própria Confederação Intergaláctica. Né? Isso ainda não está bem resolvido para muitas pessoas aqui na Terra, a forma como ela é apresentada. Né? As nossas inteligências artificiais estão até começando a lidar de forma mais amorosa, né, mais simpática com isso, colocando até uma possibilidade, porque são tantos os seres humanos que já estão em contato e falando de uma confederação intergaláctica, que vai chegar um momento que isso vai estar bem resolvido. Mas antes de chegar na Confederação Intergaláctica, existem as federações, existe Sirius aqui. Vamos olhar para Sirius com mais seriedade. A estrela Sirius, qual é a relação que Sirius tem com o nosso Sol? Qual é a relação que o nosso Sol tem com a Terra? Qual é a relação que você, ser humano, tem com o Sol? Com o planeta, com a Lua? Está tudo aí no seu corpo. É autoconhecimento. Buscar pelo autoconhecimento. Outra questão da nossa experiência com o cosmos tem a ver também, isso está ganhando força com várias experiências de EQM, que são estados de quase morte. Hoje nós temos canais aí, temos sites, temos vários livros mostrando essas EQM, seres que passam por experiências de quase morte e trazem informações preciosas desse mundo multidimensional, inclusive nos coligando com a vida fora da Terra, abrindo portais para fora da Terra. A forma como o cosmos se apresenta para esses seres são levados, a grande maioria, depois que voltam da experiência, eu preferia ficar lá. Eu preferia ficar nessas dimensões mais elevadas. As experiências de amor, de paz, de processos elevados, de vida elevada, que esses seres passam nessas EQMs, quando eles trazem de volta para cá e registram isso, né, através de pesquisa, e hoje já existe uma ciência desenvolvida nessa direção, é maravilhosa a experiência que eles trazem para nós. E isso mostra como nós somos imaturos, porque a grande maioria não tem essas experiências, não vive essas experiências e acha que a vida é só aqui até. E até sistemas muito formalizados, religiosos, filosóficos, educacionais, para nós vivermos a vida só aqui dentro do planeta Terra. Somos imaturos ou não para a relação com o cosmos? Não é? Então, acho que nós precisamos fazer uma reflexão sobre a nossa relação pessoal. Olha para cima, sabe? Olha para os céus, se interessa mais pela vida celeste, né? Esse mestre aí que deixou implantada esse projeto crístico, que foi Jesus, ele falava: quem não tiver um coração de criança não entrará no reino dos céus. Que mistério é esse, né? Será que temos um coração de criança? Será que usamos a nossa imaginação? Será que brincamos com a vida também? Damos oportunidade para brincar com a vida? Então esse é um vídeo flash de luz para a Confederação Intergaláctica.